Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos ouvintes, amigos e irmãos do programa Além da Vida. Nós, nesta manhã de domingo, de sol radiante, uma manhã fresquinha, estamos aqui novamente, eu, Pedro João, hoje na ausência do Gilberto, que está em viagem, mas trouxemos aqui para auxiliar a gente no programa de hoje a Luciane Martins, para que possamos, à luz da doutrina espírita, analisarmos os ensinos de Jesus que nos deixou há mais de 2000 anos e que ainda temos dificuldade de poder entender realmente todas as palavras, todas as suas mensagens que foram deixadas, que são exemplos de conduta, de retidão, de pensamento, para que nós possamos aspirar à nossa própria evolução. Para começar o programa de hoje, desta manhã, vamos fechar os nossos olhos, elevar as nossas mentes a Jesus, agradecidos pela oportunidade de podermos estar mais uma vez aqui reunidos em seu nome, pois disse ele que onde 2 ou mais pessoas estiverem falando em seu nome, lá também ela estará. E vamos pedir para que possamos ser intuídos, assistidos, para que o programa de hoje possa oferecer àqueles que estão ouvindo a mensagem necessária para acalentar seus corações, livrá-los e aliviá-los das suas aflições, entendermos tudo aquilo que Jesus nos deixa como verdade, para que possamos ter uma vida e uma conduta durante esta nossa encarnação de forma correta, para que assim possamos aspirar à nossa própria evolução. Para que iniciarmos o programa desta manhã, vamos ouvir a mensagem do Momento Espírita. A menina tem somente 2 anos. Porque os pais tivessem alcançado o êxito em que ela abandonasse as fraldas, resolveram comemorar. Foram para o shopping e disseram que ela poderia escolher um brinquedo. Durante 20 minutos, a loirinha despejou seus olhos azuis por entre as prateleiras das bonecas, porque o que ela desejava era uma boneca. E embora tenha passado mais de uma vez olhando cada uma delas, a retornou para a primeira que vira e gostara. Era uma boneca negra, de jaleco branco e um estetoscópio pendurado ao pescoço. Feliz com seu presente, Sofia foi para o caixa. A operadora lhe perguntou de imediato se ela estava indo para uma festa de aniversário. Ante a negativa da pequena, no entanto, afirmou como quem tem certeza: então você escolheu esta boneca para uma amiga. Porque a pequena parecesse não entender o porquê da indagação e da afirmativa, a mãe se adiantou e explicou se tratar de um presente para a própria menina. A mulher ficou perplexa. Olhou para Sofia. E não satisfeita com tudo que dissera e as explicações que recebera, indagou se ela tinha certeza de sua escolha. Sim, por favor, disse a garota. Mas ela não se parece com você? Continuou a operadora de caixa. Na loja temos muitas outras bonecas que se parecem mais com você. A mãe ficou zangada e desejou dizer algo. Afinal, qual era o problema que sua filha quisesse uma boneca negra? Mas Sofia se adiantou e defendeu a sua escolha. Claro que ela se parece comigo. Ela é médica como eu. Eu sou uma garota bonita e ela também é. Você está vendo o cabelo lindo dela? E o seu estetoscópio? Finalmente a mulher disse: ah, que legal. O ocorrido numa loja de brinquedos no estado americano da Carolina do Sul nos propõe uma reflexão sobre nossos atos com relação à igualdade racial e os padrões da sociedade.
Também nos diz que muitas vezes quem estabelece o preconceito para as crianças são os adultos. Conforme afirmou a mãe de Sofia, esta experiência confirmou a crença de que não nascemos com a ideia de que cor da pele é algo importante. Existem várias cores de pele, diferentes tipos de cabelo, de olhos. Todos os tons são lindos. O que importa de verdade é a essência da pessoa, o que ela representa no mundo em termos de dignidade, de cidadania, de hombridade. Grande lição nos ministrou Albert Einstein ao preencher o formulário de imigração nos Estados Unidos no item raça. Ele simplesmente escreveu: humana. Somos seres humanos. Quando nos revestiremos de humanidade, deixando de criar separações pela simples cor da pele? Quando olharemos uns para os outros com olhos de ver, com olhos de respeito e consideração? Por que estabelecemos tantas separações se somos todos filhos do mesmo Pai? Vivemos no mesmo grande lar chamado Terra. Será que não podemos pensar que Deus nos permite as diversas cores da pele simplesmente para que elas deem um tom especial para a vida, tornando-a mais bela? Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia, ouvintes. Quem fala aqui é a Luciene, que hoje vai fazer parte também do programa com o Pedro. O capítulo que leremos hoje é sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 14, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantado do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com um coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar. E ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo de prova. Por fim, após anos de meditações e preces,
o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Sabe, eu vejo nessa passagem um chamativo para a nossa responsabilidade. Como bem desenhou aqui, nós viemos do mundo espiritual. Não sabemos quais foram ao certo os nossos problemas, os nossos desafios. Nós talvez tenhamos uma intuição, mas nós não sabemos bem ao certo. E quando nos propomos a ser mãe, a ser pai, nós precisamos saber também que não é só uma criancinha que vem ali para a gente brincar, para a gente conversar. Não, nós temos muita responsabilidade sobre essas crianças. Não importa qual a religião que você vai dar a essa criança, ou que você vai adotar, né, junto com essa criança, mas sim os valores que serão transmitidos a elas. Precisam ser bons valores, valores que façam dessa criança um cidadão digno, íntegro, de respeito. E nós notamos que nossos filhos, nós podemos ter um filho, podemos ter 10 filhos. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua personalidade. E são todos diferentes. Pode observar que quando nós temos vários filhos, o que para um é remédio, para outro é veneno. Então precisamos saber como lidar com cada um deles. E não desistir, permanecer na luta, passando a eles sempre bons valores. Essa é a nossa responsabilidade. E de repente podemos dizer: mas eu não sei, não foi assim que eu aprendi. Não, não foi assim que você aprendeu, mas é assim que você pode ser algo melhor, uma pessoa melhor. E fazer pessoas melhores também, contribuir para que nós tenhamos pessoas melhores nessa vida. Então,
de tudo que eu mais vi aqui foi a questão da responsabilidade. E com os nossos pais, a questão da ingratidão. Nós não podemos esquecer que ninguém dá mais do que tem. E como somos espíritos que viemos deles, nós temos que saber que eles têm também os seus defeitos, as suas virtudes, né, suas qualidades, e que nós precisamos compreender esses fatos para que possamos também dar a eles o apoio necessário, né? E compreender que somos todos espíritos em evolução. Um dia chegaremos à perfeição. Luciene, eu acho interessante todo esse contexto, e sem a ótica da doutrina espírita, sem que nós entendamos como tudo isso funciona, a gente realmente não poderia compreender porque tantos pais se voltam contra filhos, tantos filhos se voltam contra o pai, tantos irmãos se voltam contra irmãos, chegando até a dar fim à existência de um e de outro. É algo que para nós estarrece, porque a família é considerada a célula máter da sociedade, né? É ali que você vai criar os valores, vai aprender a cultivar o amor, vai implantar todo o conhecimento cristão dentro de uma família, que você busca que ela seja uma família que se encaminhe pelo bem, pelo amor. E de repente você vê que nessa situação toda, o amor não é a grande tônica, porque as pessoas dentro do mesmo lar se odeiam. E qual que seria a explicação mais lógica para isso? Quando eu busquei o Espiritismo, eu busquei justamente por causa dessas questões. Eu não conseguia entender porque uma criança tem que nascer na favela, com muita dificuldade. Eu cheguei, inclusive, a visitar famílias que os filhos nasciam com deficiência, às vezes motora, mental. E aí você vê nos outros lares de classe média, lares de classe mais alta, que as famílias eram extremamente harmônicas nesse aspecto. A família tinha filhos saudáveis, era uma coisa bela, fantástica. E aí a gente tinha na concepção de que tanto o espírito que nasceu na favela com todas essas dificuldades, como a que nasceu numa casa mais abastada, tinha que ter como destino a mesma ideia, os sentimentos cristãos aflorados, ser uma pessoa boa e ter o mesmo fim, para que elas pudessem então ter uma vida espiritual consagrada. Como que a gente pode oferecer para duas pessoas coisas totalmente opostas, uma dando a ela toda a carência necessária e a outra dando toda a opulência que pode se dar, e falar, vocês dois vão ter que fazer a mesma coisa? Por óbvio, aquela que está sofrendo, que não consegue se sobrepor, se sobressair, vencer as dificuldades, vai ter muito mais dificuldade para poder também chegar onde a outra, que tem tudo na mão, vai chegar. Então essas coisas abalavam o meu coração, me suscitavam as dúvidas, e eu falava, como é que então Deus pode ser justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente, se ela permite coisas dessa natureza? E eu estou falando isso para chegar justamente no contexto dessa mensagem. Porque são espíritos eternos. Nós temos a eternidade como espírito. Então elas vêm de outra vivência. Pelas leis naturais, elas são atraídas para conviver nos lares daquelas pessoas que numa vida anterior ela construiu desafetos. Porque verdadeiramente só vamos poder um dia almejar a nossa evolução espiritual a partir do momento em que nós aprendermos a amar. E recentemente, Lu, nós recebemos uma mensagem no trabalho mediúnico, onde um espírito falava assim, só se consegue amar plenamente quando se está em paz. É muito profundo isso, porque a pessoa que não está em paz, como é que ela vai conseguir amar? Se ela traz conflitos dentro de si, se ela tem preconceitos, como aqui a própria mensagem do Momento Espírita falou no começo, se ela traz consigo um monte de coisas que ainda escraviza ela na questão da sua própria evolução, que faz com que ela ainda fique apegada a coisas que, como Joana de Ângeles fala através de Divaldo Pereira Franco,
são considerados os gigantes da alma, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Como é que essas pessoas vão conseguir realmente amar, como diz Jesus, que nós realmente vamos conquistar uma situação melhor a partir do momento que nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa regra, para que a gente possa chegar a amar a Deus, nós temos que aprender a nos amar. Nos amando, amar o próximo, e amando o próximo, vamos automaticamente amar a Deus. É muito simples. O que adianta a pessoa nos dedicar amor e não gostar dos nossos filhos? Que amor é esse? Como que nós podemos considerar que ela realmente nos ama? Então essas leis naturais, elas nos aproximam realmente daqueles nossos desafetos do passado e faz com que nós possamos, numa nova vida, criarmos laços verdadeiramente amorosos, para que nós possamos desfazer tudo aquilo que ficou no passado e criarmos um novo sentimento. E como não amar um filho? Né? Como não amar aquele ser que nós fomos os intermediários para que ela possa estar conosco? Então, as leis naturais, elas são muito inteligentes, muito justas, são feitas por Deus. E elas colocam a gente em situações não de escolha, mas de obrigação. Porque nos obriga, sim, a amar os nossos filhos, né, Luciana? Sim. E dentre essas leis naturais, a lei do progresso. Então nós precisamos ter consciência de que a nossa vida tem uma finalidade. Nossa vida aqui tem uma finalidade. Nossa finalidade é sermos pessoas melhores, é tentar retirar de nós os nossos defeitos, transformar, né? A reforma íntima que a gente tanto fala. E dentro dessa lei do progresso, nós temos que saber que nós viemos de pais que talvez não tivessem o mesmo conhecimento, a mesma curiosidade que nós temos, né, de aprender. Mas eles nos criaram, nos colocaram no mundo, não nos abandonaram, deram de si o melhor. Né? Então nós precisamos ter essa compreensão. Para quê? Para que nós não tenhamos com eles ingratidão, para que a gente possa acolhê-los no seu momento de velhice, né? E ao mesmo tempo, nós temos os nossos filhos, para quem nós temos a responsabilidade de passar a eles conhecimento, é a nossa missão. E só cabe a nós isso. Olha como é interessante quando você tem a percepção da sua importância nesse contexto, da sua importância no mundo, né? E nessa missão, nós precisamos, passando a eles, todas os conhecimentos necessários, através principalmente das nossas atitudes. Porque tem pessoas que muito falam, são teóricas, mas elas não praticam. Então nós precisamos praticar, passando a eles os nossos exemplos de como viver de uma forma honesta, de uma forma justa, não importa quanto você tenha. Não é dinheiro que se fala, e sim valores morais, né? Porque indo nesse caminho, a gente não sabe muito bem como vai ser lá no futuro. Mas, como diz aqui o texto, no final, só nos caberá ou o remorso de não termos cumprido com a nossa finalidade, não termos observado a responsabilidade maior nessa vida, ou então a felicidade de ter visto transformar uma pessoa que venha com determinados defeitos, né, se superar. Porque você não vai transformar, mas você vai contribuir para que essa pessoa, esse espírito que hoje é teu filho, para que ele possa esquecer as mágoas, as indiferenças, os defeitos do passado e ver que é melhor ser um cidadão de bem, né? Então, dentro desse panorama, é interessante que a gente se situe. É interessante que nós pensemos da nossa responsabilidade de estarmos aqui nessa vida hoje. E essa responsabilidade, como você bem colocou, olhando de cima para baixo, diz respeito aos nossos filhos, com certeza. Mas a partir do momento que nós nos vemos como filhos também, nos coloca numa situação de olharmos para cima e vermos os nossos pais, né? Porque essa ingratidão, e a gente vê ela muito
programa aqui praticamente da Rádio Sertanejo, a gente vê muitas histórias de filhos que abandonam os pais, de filhos ingratos, e a nossa obrigação para com aqueles que tanto recebemos é de agora, na velhice, no momento do inverno deles, sermos o agasalho deles, acompanhá-los, termos a paciência que eles tiveram conosco quando nós éramos crianças, nos lembrarmos de quanto eles abdicaram da vida deles para que a gente pudesse ter o que tivemos. E não é pouco não, eu sou pai, sou avô já, e a gente percebe hoje, como avô, vendo a minha filha cuidando das minhas filhas cuidando dos meus netos, a gente percebe como que se abdica de si próprio em benefício dos seus filhos. E quando nós temos esse exemplo, que está tão perto das nossas vistas, nós temos que transferir isso também na relação com os nossos pais. Quantos pais, e eu tenho visto isso de uma forma muito triste, não são colocados em asilos, na casa do vovozinho, na casa da vovozinha, para que possam ser cuidados lá. Muitas vezes a situação econômica obriga que isso seja feito, mas a gente percebe, e eu tenho alguns exemplos disso muito próximo da gente, que eles fazem isso única e exclusivamente para não ter dor de cabeça, e eles se justificam na alcunha de que não, que lá eles vão ser melhor tratados, porque tem enfermeira, tudo. Entretanto, o que eles precisam não é só de cuidado, eles precisam de amor, de afeto, de carinho. E esse acho que é um dos momentos mais importantes da nossa vida como filho para com os nossos pais, para que não sejamos nós os ingratos para aqueles que tanto deram em nosso benefício. Não estou aqui tentando culpar ninguém, nem levar as pessoas a ideia de que eles não podem fazer esse tipo de trabalho, levar para uma creche, para um asilo, para ser cuidado, mas que muitos o fazem sem que haja necessidade disso. E muitos daqueles que inclusive são colocados nos asilos, Luciene, eles são deixados lá sem que haja visitação. Ficam lá meses sem receber a visita dos filhos. Então, é até interessante, quem tiver condições, tudo, ir lá conhecer um pouco da realidade deles, para vocês conhecerem como é difícil para um pai que se dedicou integralmente aos filhos, receber como, no final da vida, presente, a internação compulsória num asilo. E a gente, dentro desse contexto, a gente também vê que muitas coisas que os pais tentam transmitir para os filhos, eles buscam só transmitir de forma verbal. Eles não dão exemplos. Eu desde moleque eu ouço isso e acho muito interessante. Não, mas o meu filho, eu dou para ele tudo que é bom, tudo que é positivo, tudo, mas ele não dá os exemplos. E o maior exemplo deles é aquele quando ligam para casa do pai, ele manda a mãe falar que não está. Quer dizer, dá para o filho, às vezes manda o filho mesmo falar que não, meu pai não está, ele saiu, e o pai está ali na sala. Então, mostrando para o filho que mentira é interessante, que é uma prática usual. Então, além do conhecimento, além dos ensinos orais, além de tudo aquilo que você pode transmitir para o teu filho como conhecimento, mais que isso, você tem que dar exemplos. Há até um ditado, um jargão bem antigo, que diz que se a palavra é prata, o exemplo é ouro. Então o exemplo vale muito mais. Nós somos compelidos a colocar na prática tudo aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Porque eles mesmos vão se questionar, falar, pô, mas meu pai fala isso e faz diferente. Então nós vamos ter já na concepção dele que nós somos mentirosos, e que mentira é uma coisa que está no dia a dia das pessoas, que é permitido mentir, porque é assim que meu pai faz. Então, muito mais do que passar ensinamentos para ele, nós temos que passar exemplos, né, Luciana? Sim. E o elemento essencial nisso tudo é o amor. Precisamos ter entendimento das coisas, precisamos nos transformarmos em seres mais amorosos. E a compreensão dos fatos nos auxilia muito. Sabe, eu tenho falado insistentemente que o espiritismo, para mim, a doutrina espírita, é uma ferramenta poderosíssima. Ela me traz compreensão de
tantas questões. As leituras sobre os ensinamentos de Cristo, sobre a doutrina espírita, sobre a luz da doutrina espírita, tem me enriquecido muito, porque quando nós compreendemos as situações, é mais fácil amar. Quando nós compreendemos que os pais de onde nós viemos têm os problemas deles, são falíveis como nós, mas que eles se esforçaram na medida do que foi possível, eu tenho que amar esse espírito e compreender que nem sempre ele agiu comigo da forma como eu gostaria que ele agisse. Mas eu vim dele, então eu vou honrá-lo, eu vou ter gratidão só por isso. E vou compreender, e essa compreensão me faz amá-lo ainda mais. E vou saber que eu também sou falível, e que eu não pude ser tudo aquilo que os meus filhos gostariam que eu fosse. Mas eu dei aquilo que eu tinha, eu fiz aquilo que eu pude, e fiz com amor. Quando se pratica essas virtudes, quando se pratica esses atos, com amor, se transforma numa virtude. Porque é assim que acontece o progresso, a evolução humana, né? A evolução do ser humano. Então, eu passo ao meu filho aquilo que eu aprendi e passo de uma forma melhor, porque eu já evoluí e fiz com amor. Estou recebendo, estou entendendo o que eu recebi com amor. E aí, essa criança, que é um espírito encarnado, ele com suas dificuldades, não precisa ser naquele momento, porque enquanto é criança, ele age como uma criança, né? Mas daí a um tempo, ele vai entender que tudo aquilo que eu fiz, né, os pais fizeram por ele, também foi com amor. E ele vai transformar o ódio, pelo conhecimento que nós vamos passando para ele vai transformar esse ódio também no amor, ou então ele vai transformar no reconhecimento pelo que ele recebeu, né? A intolerância dele, ele vai entender que ele precisa mudar para ter mais paciência, né? E assim assim sucessivamente vai acontecendo. E o espírito vai evoluindo. E esse é o nosso papel. Transformar esses espíritos. E essas dificuldades que eu tenho, isso é fato. Nós temos mais dificuldade de lidar com um filho do que com o outro. Parece que quando um conversa com a gente já entende, dá risada. O outro tem a mesma fala com a gente. E a gente fala, mas esse menino não está entendendo o que eu estou falando. E briga. Há uma dificuldade, a sintonia não é a mesma. Mas a questão de ser mãe, de ser pai, já nos traz a responsabilidade e a lucidez de entender que nós somos espíritos milenares, nós tivemos nosso passado e nós não sabemos qual foi a nossa relação no passado, o que nós fizemos para aquele espírito ou o que ele fez para nós por trazer essa antipatia, vamos dizer assim, essa dificuldade de relacionamento. Mas aí cabe a nós, conforme a doutrina espírita, entender que o nosso papel com ele é outro. Não nos antagonizar cada vez mais, e sim procurar melhorar, nos esforçarmos para entender esse espírito que está conosco. Tentar ser mais próximo. Mas eu tenho dificuldade de abraçar ele. Abrace. Pode abraçar mais ainda. E vai abraçando, até que aquilo se torne uma coisa natural. Mas ele não quer receber um beijo meu. Não tem importância. Vai lá e dá um beijo nele. Mas ele não quer falar comigo. Qual é o melhor meio que eu tenho de chegar nessa criança e conversar? Eu vou achar o meu melhor horário para fazer isso. Não a hora que eu estou cheia de tarefas para fazer, mas um melhor horário, né? Um horário de lazer. Vou chamar ele e vou conversar. Dizer abertamente, honestamente, o que você está sentindo, os seus sentimentos, para que ele também possa te entender. Abraçá-lo. E assim vai saindo aos poucos aquele ranço que veio lá de trás, de outras vidas,
ou às vezes dessa própria vida, né? Então, o nosso trabalho é esse. Aí, de repente, você vê um filho que traz para casa uma coisa que não é dele. Qual é a sua tarefa? Filho, de onde você tirou isso? Filho, não pode fazer isso. Entender que o que é seu, mesmo que você não tenha tudo. Mas o que é seu, mas o que é do outro não é. E dá a ele noções de honestidade. Porque se você ignora pequenos fatos na infância, eles vão se transformar em grandes fatos na maturidade. E aí está a sua responsabilidade. Eu estou namorando 2, 3 meninas. Filho, isso não é certo. Você tem que ter responsabilidade com quem você está. Você tem que escolher uma pessoa. Você está enganando, né? Essa outra pessoa, iludindo. Então, veja, olha, N situações que podem ser colocadas e que nós, enquanto pais, precisamos passar para os nossos filhos. Nós estamos ensinando eles a serem melhores. É isso que o texto quer dizer. Que nós temos responsabilidade com esses espíritos que estão sob a nossa guarda, para transformá-lo em pessoas melhores, né? Então, nós precisamos nos compenetrar dessa situação, aproveitar essa encarnação. É isso que nós temos que fazer também, aproveitar, para não chegar lá no final e dizermos, puxa, eu podia ter feito diferente. Ou então ver seu filho caindo pela estrada, pelos seus problemas de ordem moral, e olhar, poxa, mas eu não fiz nada por essa criança. Eu só passei a mão na cabeça dele. Eu não ensinei, não contribuí, né? E aí cai o remorso. Puxa, podia ter feito melhor. Então vamos fazer agora, que estamos a caminho. Vamos fazer agora. Chegue com seu filho, se aproxime dele, mostre as suas fragilidades a ele também, para que ele possa entender que você também tem as suas dificuldades e para que juntos vocês possam evoluir, né? E o interessante nisso tudo é que, pela ótica da doutrina espírita, é que esse espírito não foi implantado no seu lar de forma obrigatória. É uma escolha que nós fazemos no nosso planejamento reencarnatório, por dívidas que nós tivemos no passado e que agora buscamos quitar, né? Problemas que foram criados no passado e que agora tentamos resolver. Então não foi algo que surgiu inesperadamente, mas sim fazia parte de um planejamento já feito com o nosso consentimento na sua grande maioria. O Espiritismo, para aqueles que estão acessando o programa pelo começo ou pela primeira vez, ela traz as mensagens de Jesus na ótica daquilo que ele queria realmente traduzir para nós, a humanidade. E ele diz que muitas coisas que ele falou vão ser ditas pelo Consolador prometido, que viria após ele, porque as mensagens dele são muito profundas, são muito complexas. As pessoas naquela época, inclusive, não tinham alcance para entender toda a sua mensagem. E depois no ano de 1800, surge o Espiritismo para explicar tudo aquilo que Jesus deixa como verdade e vida. Tudo aquilo que ele ensina e que nós até então não tínhamos a capacidade de entender. Olha a complexidade disso tudo. Passados mais de 2000 anos de tudo aquilo que ele nos deixou, nós ainda não conseguimos colocar praticamente nada em prática. Nós não conseguimos ainda exercer tudo aquilo que ele nos pede, e muito menos fazer aquilo que ele nos pede. A gente já tem o conhecimento, e o próprio Evangelho diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas ainda nós insistimos em ficar recalcitrando. A gente não prossegue, a gente não busca mudar os nossos comportamentos e mantemos em nós o homem velho. Aquele monte de coisas que nós tínhamos no passado e que nós não transformamos em coisas boas. Nós somos dotados de muitos talentos, como o próprio Evangelho diz, né, na parábola dos talentos, mas nós guardamos os nossos talentos, nós escondemos sob a terra, e ao invés de fazer com que esses talentos possam se duplicar, possam crescer, possam se tornar novos talentos, abandonando o homem velho e trazendo à tona um novo homem,
que aprendeu a amar, que aprendeu a ser solidário, a cooperar, né? Tudo isso compõe a nossa própria existência e faz com que nós tenhamos como obrigação, porque foi compromisso assumido ainda na espiritualidade, a nossa transformação moral. A mudança de tudo aquilo que nós fizemos no passado, que se tivesse sido feito de forma correta, não exigiria que nós estivéssemos aqui novamente. E aí negligenciamos tudo isso, deixamos de colocar isso em prática, muitas vezes abandonamos os filhos à própria sorte, incumbindo a escola de educá-los, incumbindo a televisão de distraí-los. Aí eles vão crescendo e vai aumentando a carga de obrigações, e aí tem o computador, e aí hoje tem o celular, e cada vez mais os nossos filhos vão ficando distantes da gente. E no futuro exigimos que eles possam ter atenção com a gente quando nós negligenciamos a atenção que nós tínhamos que ter destinados a eles. E aí esse filho mais tarde é uma decepção para os pais. E aí ele olha para a mulher e fala: o que nós fizemos de errado? Quando ele quer assumir alguma culpa, porque senão ele fala: esse moleque não tem jeito mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. E aí começa a imputar na criança os defeitos que ele apresenta, sem entender que os defeitos que ele apresenta, as coisas negativas que ele está fazendo, é um reflexo da própria criação, da formação que ele teve. Porque por mais que ele venha para cá cheio de problemas das vidas anteriores, a nossa obrigação e o nosso compromisso, ainda é feito no plano espiritual, é de buscar trabalhar esse espírito para fazer dele um ser do bem, um ser que aprenda a amar, ser solidário, ser família. Mas aí não deu certo, e aí a gente põe a culpa nele. Essa criança sempre foi assim, desde pequena era assim, chorava o dia inteiro. E aí você começa a atribuir culpa para que você se livre da sua própria culpa. Só que vai chegar um momento, como diz a própria mensagem, que vai ser questionado. O que fizeste dos filhos que Deus confiou a você? Isso aí não vai ser nem perguntado por inquisitor, por um juiz, nem por Deus que criou leis naturais. Vai ser perguntado por você mesmo, no seu subconsciente. Aquilo que eu planejei quando ainda não tinha encarnado, eu não cumpri. E aí vem aquela parte do Evangelho que fala do ranger de dentes, do remorso e do ranger de dentes. Porque enquanto encarnados não demos a atenção necessária para os nossos filhos. E vou até um pouco mais além. Hoje o número de suicídios de adolescentes, pré-adolescentes e jovens cresceu de uma forma assustadora. E ela está na medida em que nós estamos cada vez mais vinculados à informática, à tecnologia, porque nós estamos deixando de ter o contato físico, familiar, do amor, da compreensão, da conversa, para nos dedicarmos única e exclusivamente às questões que estão vinculadas hoje à internet. Chegou ao caso, e isso daí, Luciano, me contaram, que a mãe chamava os filhos para almoçar, que estavam cada um no seu quarto, por uma mensagem no WhatsApp. Filhos, vêm almoçar que o almoço está na mesa. Então, a gente está exacerbando nessa questão de abandonar os filhos, estamos negligenciando a nossa obrigação com eles, né, Luciana? Sim. E vou dizer uma coisa, se falar assim, mas não é fácil. Eu sei disso. A nossa tarefa é difícil. Mas quem é que disse que seria diferente? Nós temos um trabalho a fazer. Essa vida, essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concede em estarmos aqui, ela é para que nós possamos evoluir. E na nossa evolução é trabalhosa. É difícil vencer a si mesmo e auxiliar a um outro espírito que está conosco, com o nosso trabalho, com o nosso exemplo, com as nossas palavras, para que ele também evolua. Mas essa é a nossa obrigação, não tem como fugir, né? Então, diante de tudo isso, assuma seu papel de pai, de mãe, de filho, né? Assuma seu papel. Tente ser melhor.
com força, com empenho e com amor. Assuma seu papel para que nós possamos ter para que a humanidade seja melhor. Para que nós passemos desse planeta de expiação para um planeta de regeneração. Está na hora, passou da hora, nós precisamos nos empenhar, nós precisamos nos esforçar. E nosso papel é muito importante, né? Como pai, como mãe e como filho também, né? Que são os reflexos. Com a certeza de que amanhã ou depois colheremos aquilo que nós estamos plantando. Ah, mas eu posso ser abandonada, fiz tanta coisa pelo meu filho e fui abandonada. Não tem problema. Você cumpriu o seu papel. Isso é que é importante. Você vai ter a felicidade de saber que você fez a sua parte. Aí o resto é com o outro. Não é mais com você. Mas o seu compromisso maior é com você mesmo, né? O que nos alerta, acende aquela luzinha na nossa cabeça, é justamente essa responsabilidade, né? Tudo aquilo que nós fazemos se torna exemplo, e o filho vê isso como uma forma também de agir no futuro. Eu lembro aqui de duas músicas sertanejas, uma chama Coro de Boi e a outra Filho Adotivo, que fala muito bem sobre isso. Essa Coro de Boi, vou dar uma sinopse dele. O pai mora com o filho e a nora, e nasce o nenê vai crescendo tudo. Quando o nenê tá o filho está com uns 12 anos, a mãe vira pro marido e fala: teu pai não cabe mais aqui, porque nós precisamos de um quarto só para o nosso filho, tudo. E aí o pai pega e põe o avô, né, do menino para fora de casa e dá para ele um pedaço de couro de boi para que ele possa se agasalhar onde ele for dormir. E o menino, vendo aquela cena toda, ele sai correndo quando vê o vô saindo, chorando tudo, e pede pro vô metade daquele couro que ele está levando. E o vô, caridoso, bondoso, acabara de receber uma notícia que lhe cortou o coração, fala que não, sem problema, meu neto, eu vou te dar metade do couro de boi, mas eu queria saber, para que você quer esse couro? E o menino fala: pai, vô, é que eu vou também crescer, vou casar, e amanhã eu posso ter o meu filho, e aí o meu pai não caber mais aqui. Aí eu já tenho a metade do couro de boi e dá para dar para ele ir embora. Então a própria música mostra a responsabilidade que nós temos para com os nossos pais e os exemplos que temos que dar para com os nossos filhos. Isso é muito importante. Às vezes falar realmente faz parte do contexto, mas colocar em prática tudo aquilo que a gente fala para que ele possa sentir realmente que nós somos honestos conosco, que nós falamos e praticamos aquilo que nós fazemos. Hoje a gente vê muitos religiosos, e aí em todas as religiões, espíritos evangélicos, católicos, que falam muito do evangelho, mas no dia a dia a gente vê que, por causa da correria, da necessidade, tudo aquilo que eles aprendem na igreja, eles deixam para trás. Então, não colocam em prática. É algo muito triste e que realmente não dá para o filho a verdadeira certeza daquilo que tem que ser falado. Tem uma outra música sertaneja também que fala do filho adotivo, que o pai tinha 11 filhos, adotou um outro, e quando ele ficou velho, quem foi o único filho que o adotou, que cuidou dele, levou ele para casa para ficar junto com ele, foi o filho adotivo. Os outros 11 não. Então são histórias que são contadas para que a gente possa refletir. Nós temos conosco a nossa consciência, que está ali toda a nossa obrigação. Agora, entre a consciência e a realização, há sem dúvida nenhuma, um abismo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu queria agradecer muito a companhia de vocês. Espero que tenhamos conseguido levar alguma coisa de bom para que nós possamos refletir, estudar, aprender. Deixo o telefone do rádio para que vocês possam sugerir programas, se vocês tiverem algumas perguntas. E desejo a todos vocês um ótimo domingo, cheio de paz, cheio de reflexão, e que possam estar junto com suas famílias,
dedicando o amor que vai no nosso coração a todos aqueles que conosco convivem. Bom domingo para vocês, que essas palavras que foram ditas aqui possam auxiliar de alguma forma, que vocês possam entender o quanto o amor é necessário para nossas relações, para os nossos envolvimentos com a nossa família e, acima de tudo, lembrando que precisamos perdoar as injúrias, né? Nós precisamos perdoar os ultrajes, tanto dos pais quanto dos filhos, porque são espíritos que vêm para o nosso convívio justamente para aprender, junto conosco, né? Então, que vocês tenham um bom domingo, um bom momento de reflexão também, que segunda-feira começa tudo de novo com os nossos trabalhos no dia a dia e vai levando a gente, nos consumindo, mas precisamos então ser mais atuantes, né, na nossa vida. Que fique aqui a nossa mensagem. Olá, amigos. É bem uma reflexão, aquilo que é gostoso de fazer, a gente ir atrás de um conteúdo, sentir dentro dos nossos corações, analisar pelo raciocínio, buscar os subsídios na doutrina, ou ao contrário, começar pela doutrina, trazer as nossas consciências, tocar nossos corações e transformar numa reflexão simples, tem sido o objetivo do nosso trabalho, além de resgatar muitos momentos de nossa vida, de situações que vivemos, que nos foram muito importantes. Para a nossa reflexão, eu vou fazer um comentário de uma mensagem que eu li ontem do programa Mensagem Espírita, que é um grupo da redação Mensagem Espírita da Federação Espírita do Paraná, que há muitos anos eles têm esse trabalho em áudio, em mensagens escritas que eles transmitem via e-mail e via WhatsApp, os áudios que eles transmitem em CD, maravilhosos, que são divulgados em muitas cidades, mas muitas cidades do Paraná, às vezes até de outros estados, eu acredito, pelo teor das mensagens, muito bem elaborado por esse grupo da redação do Mensagem Espírita da Federação Espírita do Paraná. Dia 8 de janeiro de 2021, eles fizeram uma mensagem sobre uma reportagem que foi vinculada na Rede Globo em 2012, sobre a história de um menino servente de pedreiro, que me sensibilizou muito. E da mesma forma que essa mensagem me sensibilizou, eu vou transformar numa reflexão para que possa também alcançar os corações com a reflexão, os raciocínios de todos vocês que nos têm acompanhado. Ela intitulou, a responsável pela mensagem, a mensagem como sendo Saudades de um Piano, e narra a história desse programa da Globo. Está lá, vocês encontram no G1, globo.com, do Espírito Santo, né, de Vitória do Espírito Santo, no dia 3 de outubro, data de nascimento de Kardec, de 2012. Então esse programa foi vinculado ao ar há 8 anos atrás. Então o que nós ouvimos? O que é a história que é narrada ali de um jovem servente de pedreiro que tinha fascinação pelo som de piano. Ele tinha 19 anos de idade, trabalhava num prédio, carregando os carrinhos de cimento mesmo, fazendo toda a preparação para o pedreiro levantar as reformas que ali fazia. E no segundo andar daquele edifício ele escutava um piano, o som de um piano, e eu emocionava muito. Ele comentava com os outros pedreiros que ele tinha vontade de conhecer um piano. E a história dele é bastante sofrida. Ele saiu aos 13 anos de casa por ter tido uma indisposição com o pai, e não houve aparentemente um ambiente sadio, e ele saiu de casa muito menino. Levou embaixo do braço um tecladinho que era do irmão dele, que provavelmente deixou ele levar, teclado muito surradinho, onde ele treinava, porque ele amava o som do piano. Então ele conta a história, narra a entrevista, fui procurar, encontrei a entrevista, narra ele contando que um dia os amigos, descobrindo que era muito intenso esse desejo dele de conhecer um piano, eles foram bater no segundo andar no apartamento da dona Alda, que era a dona daquele piano, e contaram a história do menino e perguntaram se ele poderia conhecer o piano, e ela ficou emocionada, 50 anos de idade
Na época ela ficou muito emocionada com a história, pediu que viesse na hora do almoço. E eles subiram, os pedreiros e o menino. Ponto, então. E ela tinha um piano de cauda aberto, que fica tudo ali mostrando as cordas, a madeira, tudo como funciona o piano por dentro. E eles contam, na narração também se conta, que ele tremia, mas ele tremia diante do piano como se ele estivesse diante de um concerto que ele fosse dar. E ele olhava, ele pegava, passava a mão, ele ficava emocionado. E aquilo sensibilizou todo mundo. Daí ele pediu para a dona da casa se ele poderia sentar, né? Porque ele estava sujo da obra. Ela não se importou. Ele tirou aquele feltro que fica em cima dos teclados, sentou-se e quando começou a tocar, ele tocou Por Elise, de Beethoven, mas tocou magistralmente como se fosse um pianista. E começou a tocar outros clássicos. E ele nunca tinha sentado à frente de um piano, só tinha aquele tecladinho surrado. Na entrevista ele contou que ele, quando via programas de pianista na televisão, ele ficava vendo o jeito que eles sentavam, o jeito que eles punham os dedos sobre o piano, o jeito que eles mexiam os dedos e ficava tentando copiar no tecladinho. Ele tocava várias obras sem saber ler partitura, sem olhar para a partitura, de ouvido. Ele tocava por ver na televisão, como se já fosse uma pessoa experiente, um pianista experiente. E aquilo foi muito emocionante. Aquela reportagem sensibilizou toda a comunidade de Vitória, do Espírito Santo, provavelmente todo o estado. E nesse divulgar dessa notícia, ele acabou ganhando uma bolsa de estudo de piano da Faculdade de Música da Universidade do Espírito Santo, do curso de música. E acabou no mês seguinte, você veja bem, isso foi em outubro, a reportagem foi em 3 de outubro de 2012. No dia 11 de novembro, ou 9 de novembro, ele estava dando o primeiro concerto dele público, já com obras clássicas, sendo que ainda não aprendera a ler partitura, mas segundo as professores da faculdade, que ele não teve dificuldade nenhuma para aprender. Então foi muito emocionante. E a responsável pela edição da redação do Mensagem Espírita, do Momento Espírita, ela faz um comentário sobre os dons natos, né? O espírito que nasce com aquela aptidão, de onde que ele traz, e aventando então a possibilidade de uma evidência da reencarnação. Mas o que nós gostaríamos de refletir aqui é olhar para essa criatura como devemos olhar para nós, com os dons adquiridos em vidas pregressas. Nós não vamos debater aqui a reencarnação, mas a presença das leis de Deus em nossas vidas é muito importante para todos nós, no dia de hoje, sentirmos a presença de Deus nas nossas vidas, porque nós temos o hábito, não sei se é bom ou se ruim, de dizermos graças a Deus quando nada acontece, quando a prova não veio, quando a expiação não chegou, quando a dor não nos encontrou. Então a gente diz graças a Deus. Mas quando a dor chega, quando a redenção nos convida a nos recapitulando com as leis de vida, a retornarmos para a casa paterna, nós não vamos dar graças a Deus. Nós não vamos sentir a presença de Deus nas dificuldades da vida. Nós não vamos sentir a presença de Deus nas horas mais difíceis da vida. Se nós estamos num educandário de Deus, onde Jesus é o nosso governador, Deus estará em todos os momentos de nossas vidas. Então, se caímos, sofremos um acidente, se nos machucamos, se alguém perto de nós parte, Deus não estará presente. Então, é dever nosso, como cristãos, como espírita, como quem crê na imortalidade da alma, não só sentirmos a presença de Deus, mas o amor de Deus por nós. Então, quando nós vemos esta história desse menino que tem o dom do pianista, chegar diante de um piano, mas hoje é um servente de pedreiro,
nós sentimos o amor divino olhando para o filho e diz assim: filho, você já foi o pianista, mas eu quero que você seja um homem chamado bondade, caridade. Eu quero que você acenda a sua luz. Então você volte à terra. Vamos aprender a humildade. Vamos aprender o valor da fraternidade. Vamos aprender o sentimento da humanidade. Leva contigo tua aptidão. Lembra do teu piano. Saudades do piano. Saudades daquela vida. Mas nunca se esqueça de mim, que cuido de você, que estou dando essa oportunidade, essa continuidade para a tua evolução. Guardemos essa reflexão. Deus é amor. Em todos os momentos da nossa existência, Ele está nos conduzindo à evolução. E a evolução não pode ser só nas aptidões, tem que ser na nossa moral, nas nossas virtudes. Deus nos abençoe. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.